Olá, todo mundo! Olá, você! Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Esse aqui é o Mundos Internos, o meu canal no YouTube, onde a gente tenta observar o comportamento humano, o dos outros e também o nosso, para a gente poder trabalhar em quem nós somos, para sermos seres humanos melhores, nos transformar em seres humanos melhores. E para saber se a gente está melhorando ou não, a gente precisa saber onde nós estamos e onde queremos chegar, né? Trilhar esse caminho. Então, uma das coisas que eu estou fazendo aqui é a leitura deste livro, que desnuda muito de uma mazela que existe no mundo inteiro, e no Brasil ele é bem presente, que é a ausência paterna. E como essa ausência paterna afeta e influencia a vida das pessoas. Nesse livro aqui, a autora foca muito nas meninas, mas eu já falei outras vezes que isso afeta a todos, os meninos também, de uma forma bem profunda, bem marcante e bastante dolorosa. E essa marca vai ser carregada durante toda a vida dessa pessoa. E por isso esse assunto é tão importante. Porque a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida. Então a gente precisa ter cuidado com a infância para que ela não seja traumática ao ponto de ter que tratar desse trauma na vida adulta. Obviamente, todos nós vamos passar por traumas na vida, ele é inevitável, faz parte, inclusive, da vida ser, em alguma medida, traumatizado, mas alguns traumas são muito profundos e eles podem, de fato, afetar a pessoa ao ponto de deixar ela debilitada, não funcionando direito. Então, essa aqui é uma das abordagens que a gente está fazendo aqui no canal. Tem outras playlists aqui também, eu já convidei vocês para irem ver os vídeos de Clarice Lispector, toda quarta-feira, meio-dia tem as frases que ela nos traz, reflexões que ela nos convoca a ter. E também temos todos os dias o Diário Estoico, que é uma filosofia, uma vertente da filosofia que nos ensina de forma prática a como podemos viver e melhorar a nossa vida e, de alguma maneira, aplicar essa filosofia para sermos melhores também. Então, vejam que o objetivo do canal é o mesmo, independente do que a gente faça por aqui, vai ser sempre por isso, sempre por esse caminho. E também já fiz algumas lives, tem sempre o mesmo objetivo, tá, gente? A questão é a abordagem. Já fizemos aqui algumas coisas sobre saúde mental, no trabalho, na internet, como as mulheres lidam com a vida. Então, deem uma olhadinha nas playlists e nos vídeos mais antigos, que vocês vão ver coisas um pouco diferentes do que estão acontecendo agora. E, obviamente, no futuro, haverão outras novas coisas, né? Esse livro aqui, por exemplo, a gente tem só mais 4 capítulos para terminar ele, então logo ele vai ser encerrado. E aí entrará um novo projeto no canal, que eu ainda estou decidindo qual vai ser, estou trabalhando em algumas coisas. E logo que eu souber, eu trago para vocês essa novidade do que será a próxima leitura quando esse livro aqui terminar. Vamos de uma coisa de cada vez, porque senão fica bem complicado para eu conseguir trabalhar com tudo isso, tá? Hoje, a gente vai ler o capítulo 12. Eu, de novo, vou tentar fazer um vídeo só, mas eu não tenho certeza se vai dar por causa do tamanho do vídeo, tá? Então, se eu dividir, no final eu aviso para vocês, porque eu não sei quanto tempo vou levar para ler esse capítulo aqui. São algumas páginas e eu acho que vai ser impactante esse final do livro. Pelos subtítulos que eu já li aqui, parece que vai ser uma coisa bem, bem amarradinha, assim. Vamos ver. Então, no capítulo 12, o título é Por Trás da Máscara e do Brilho, uma resposta narcísica. E aí ele começa com uma citação do livro do Sêneca, que é sobre a brevidade da vida. Eu cito bastante Sêneca lá no Diário Estoico. E fala o seguinte, essa citação. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Bem profundo, né? Talvez essa seja uma coisa que eu traga aqui para um próximo projeto, que é esse livro do Sêneca aqui sobre a brevidade da vida. Então, vamos dar início, né, ao capítulo 12, que diz o seguinte. A prevalência moderna do narcisismo ilustra o quão difícil é se descobrir na cultura ocidental. O narcisismo inclui o problema de impenetrabilidade e distanciamento do si mesmo e dos outros, com efeitos pessoais e culturais. Esse capítulo aborda a ausência paterna que extrapola essas questões. O narcisismo inclui inveja, privilégio, traição, raiva e as pesadas decepções internas. A perda do si mesmo prevalece. Na história de Narciso, de Ovídio, Céfiso, o deus rio, força a linda ninfa Liríope em coito sob as ondas.
Ela engravida dele, dá à luz uma linda criança e lhe dá o nome de Narciso. Consultado então se viveria até a senectude, o profeta fatídico falou: se ele nunca se conhecer. O mito grego de Narciso ilustra o amor pelo seu reflexo, uma fascinação que levou à sua morte. Fascinado, Narciso não consegue perceber ninguém nem nada além de si mesmo. Tão absorvido em sua imagem na superfície, não consegue acessar seu mundo interior. Mesmo que perceba que seu amado é ele mesmo, essa forma do si mesmo pode apenas tolerar a reprodução com um outro idêntico. O narcisismo busca o espelhamento na uniformidade e singularidade enquanto evita a diferença, que é um desafio ao frágil ego do narcisista. O amor é um catalisador de transformação. No entanto, o narcisista que não se adapta facilmente à mudança ou diferença teme a transformação. Tudo no tocante ao amor e relacionamento força o desconhecimento do narcisista e ele evita que questões se tornem aparentes. A busca pelo amor chega aos limites entre um precipício no qual pode-se cair e uma escura caverna na qual pode-se emergir. No mito, Eco, que por gênero não é o mesmo que Narciso, deseja estar com ele, mas ele a recusa, assim como muitos outros, fossem masculinos ou femininos. No conto e suas interpretações, Eco recua enquanto Narciso chama a atenção para si. Uma figura esquecida, Eco também sente a dor do anseio pelo outro que não pode ser. Conforme o mito se desdobra, ambos perdem seus corpos e permanecem separados um do outro e de todo o resto. Narciso pertence apenas à sua imagem e não pode ficar com mais ninguém. Eco deseja estar apenas com aquele que a rejeitou. Tornar-se ser humano completo e complexo, de acordo com a psicologia analítica junguiana, significa aceitar a diferença, as sombras desconhecidas além da superfície da apresentação. O narcisismo conota um lugar isolado de solidão interior, conforme o narcisista não vê nem reconhece a existência do outro ou de suas próprias profundidades. Para compreender a psicologia, devemos explorar as diferenças, a falta de pertencer, a solidão e nossa ideia de isolamento. O narcisista é autocentrado, sem conexão, e as fundações do si mesmo permanecem desconhecidas. Como os diagnósticos do narcisismo de hoje, no mito, Narciso vê uma semelhança idealizada, sem verrugas e manchas. Porém, ele não tem conhecimento de si como a fonte de seu reflexo. Há uma falha na autoexperiência e acesso inadequado aos recursos internos. Por baixo, resmunga o anseio inquieto e insatisfeito enquanto a autoidentidade de Narciso é inflada, irreal, incompleta, recusando-se a ter uma relação com qualquer outra pessoa. A depressão é a face escondida de Narciso, a face que o leva à morte, mas da qual ele não tem conhecimento enquanto se admira em uma imagem. Desenvolver uma superfície ou persona perfeita e idealizada esconde as fissuras que se encontram abaixo. Uma pergunta crucial é: pode o narcisista aprender a se envolver com o outro? A relação com o si mesmo é ao mesmo tempo a relação com o próximo, e ninguém se vincula com o outro se antes não se vincular consigo mesmo. O narcisismo é um retrato de um estado psíquico de unicidade. Esse espelho reflete o singular ao invés das múltiplas subjetividades do mundo e suas complexidades à medida que tudo se estreita para eliminar a alteridade. O mito continua. Não sabe o que está vendo, mas ao ver se abrasa, e o que ilude os seus olhos mais o incita ao erro. Porque, em vão, simulacro fugaz buscas, crédulo. O que amas não há. Como Narciso, que aparentemente não tinha contato com seu pai, a falha da filha em se reconhecer é, em parte, devido à ausência paterna. A distância emocional do pai forma um vácuo. Quando a filha sente que não é amada, ela se torna alienada de si mesma, o que cresce em várias formas de amortecimento psicológico e físico. Quando alienada do pai, ela pode ficar alienada dos outros. A busca narcisista pelo ideal em vez do real é impulsionada pela inabilidade frenética de se estar presente. O narcisismo é caracterizado pelo possessivo, o impulso pelo prestígio, o descontentamento, a sensação de estar encurralada, a inveja e a dificuldade em aceitar as limitações medianas e naturais. Há muitas razões pelas quais os narcisistas são desafiados no amor e possuem dificuldade em se relacionar, inclusive consigo mesmos. Debaixo disso tudo, há uma ternura tão crua que não confia em se abrir com mais ninguém. O superficial e ilusório é parte do evitar ser visto. A questão principal dentro da personalidade narcisista é:
Se não sou excepcional, o que sou? Essa pessoa anda em círculos, mas não se permite intimidade, sentimentos ou emoções de amor, aparentando ser um objeto idealizado, distante e brilhante. No mito, Eco, da selva sai e vai abraçar-se ao pescoço do amado. Ele, fugindo, diz: Tira as mãos, não me abrace. Morrerei antes que tu possas me reter. E ela apenas: Que tu possas me reter. Desdenhada, se esconde em selva e de vergonha e ramos cobre o rosto e vive em grutas ermas. No entanto, arde o amor e cresce com a dor. A insônia lhe consome o corpo miserável. A magreza lhe enruga a pele e no ar se esvai o suco corporal. A voz vive, viraram pedra os ossos, dizem. Todos ouvem-na. É som o que nela vive. O narcisismo tem sido descrito como uma ideia grandiosa do si mesmo, como exibicionismo, com relações objeto perturbadoras como sintomas predominantes. Por trás da aparente onipotência está a impotência, pessimismo e renúncia de fracasso. Embora o narcisismo possa conter autoestima e um bom e amoroso sentimento em relação a si mesmo, ele se torna perturbador quando repleto de inferioridade, medo e vulnerabilidade e autodepreciação. Essas questões levam o narcisista a recuar dos outros quando há o menor sinal de críticas ou de que não será aceito. A personalidade narcisista é precária e despenca de grandiosidade ao sentimento de inutilidade absoluta, oscilando descontroladamente entre esses extremos. O psicanalista britânico Herbert Rosenfeld afirmou que um tipo de narcisismo era o que chamava de casca grossa, insensível a sentimentos mais profundos, enquanto o tipo casca fina era hipersensível e facilmente ferido pela menor das desfeitas. Ele ainda atestou que um contém o outro, ou seja, ambos os tipos de narcisistas têm dificuldade em permitir a entrada de outros. O problema é encontrar a pessoa verdadeira dentro da teia da imagem. Além disso, o narcisismo é marcado pela dificuldade em estabelecer uma ideia integrada do eu. André Green também descreveu duas atitudes aplicáveis ao pai ausente, o que é passado para sua filha. Ele chamou um tipo de narcisismo da morte, ou seja, a pessoa que experimenta o vazio, desprezo de si mesmo, abstinência destrutiva e autodepreciação permanente com uma qualidade masoquista. A atração de dissolver-se na fantasia de unicidade, de agir sobre a ilusão romântica do paraíso, também é acompanhada pela dificuldade com a realidade ou uma incapacidade de suportar os fardos da vida. Na fantasia de Narciso, o anseio de encontrar o escolhido a fim de se sentir completo é seguido da morte, pois seu desejo não é realizado. Green chamou a outra atitude de narcisismo da vida, uma forma de viver, às vezes de forma parasita, às vezes de forma autossuficiente, com um ego empobrecido que se limita a relações ilusórias e sem qualquer envolvimento com objetos vivos. Nenhuma delas traz a filha à vida, pois o amor próprio foi danificado, em parte devido ao pai ausente. Green continuou a notar que a decepção estava na raiz da depressão, especialmente quando um ou ambos os pais desiludiam, não eram confiáveis e eram enganadores. Acho que aqui explicou bem, né, esse conceito de narcisismo, né, e as coisas que afetam a pessoa narcisista também, não só quem está em volta, né. Tem um subtítulo aqui que fala Uma Imagem Secreta. E uma citação de O Vermelho e o Negro, diz assim: Ela olha para si mesma em vez de olhar para o Senhor, portanto não o conhece. Durante os 2 ou 3 acessos de amor que lhe dedicou, num grande esforço de imaginação, via no Senhor o herói com quem sonhara, não o que o Senhor é de verdade. É aquela figura idealizada, né? Eve, um composto de muitas mulheres com experiências semelhantes, abrigava memórias de não ser reconhecida por seu pai tirano e indisponível. A necessidade militarista do pai por controle e obediência foi rudemente exercida sobre seus filhos. Ele nunca disse que a amava, pois estava muito envolvido em seu próprio mundo, frequentemente bebendo demais e ainda assim a família tinha de atendê-lo sempre. Além disso, ele continuamente fazia comentários sobre a aparência das mulheres de forma maliciosa. A ansiedade a dominava internamente, mas Eve aprendeu a suprimir tudo. Seu pai inacessível era um homem inexpressivo e grosseiro. Eve desenvolveu uma imagem secreta de si mesma como uma heroína, sozinha, capaz de salvar e ajudar os outros. A necessidade e o segredo, ambos derivados do pai, em torno de quem ela se sentia impotente, deprimida e triste,
Tinha inveja daqueles que tinham mais facilidade. No início da vida, seu mundo interior se tornou o único lugar de autopreservação. Uma ocorrência comum quando o mundo do pai é insuficiente nos quesitos proteção ou orientação. A segurança do si mesmo inicialmente depende de uma experiência amorosa com o outro, um pai. Mas como isso não aconteceu, ela ficou sem confiança. Mesmo nos dias atuais, ela ainda temia que seus espaços internos fossem violados. Isso é uma coisa bem recorrente. A gente vê pessoas inseguras na vida adulta, quando você vai investigar na terapia, esse abandono, essa insegurança está lá na infância e a pessoa carrega até a vida adulta e em todas as áreas. Ela acaba não se sentindo boa bastante em muita coisa. Continuando. Ivy sonhou que estava em um time misto de tênis no ensino médio, treinando com um parceiro de time. O treinador estava assistindo. Ele era machista e exigente. Mesmo jogando muito bem e sendo uma jogadora de alto nível e confiável, ele me critica o tempo todo. Ele até grita comigo por causa de uma jogada que estava certa. Não faz sentido. Ele nunca elogia. Pergunto-me por que jogo. Estou tão frustrada e braba, mas não ousaria desafiá-lo. Tudo que posso fazer é perseverar, tentar me segurar, tentar segurar as lágrimas e confiar nas minhas forças. Esse foi o sonho da Ivy. Quem era esse treinador? Imediatamente ela disse que obviamente era o seu pai, que nunca a apoiou ou a deixou brilhar. Ele era agressivo, discutia, a desafiava e a diminuía. Ele tinha que estar certo. Como adulta, ela suspeitava que essa atitude era decorrente da inveja que tinha das habilidades dela e da baixa autoestima dele. Mas quando criança, ela se sentia derrotada pelos sermões dele por não ser tão inteligente. Ela se sentia julgada por outros muitas vezes, semelhante ao modo como o pai agia com ela. A inveja dele e a dela indicavam a extensão da insuficiência. Ivy assumiu a frustração da vida do pai ao não ser reconhecida, desvalorizada e muito pequena. Veja que, né, ela achava ainda que outras pessoas brigavam com ela, porque era isso que ela entendia que ela receberia das pessoas, porque era isso que ela recebia do pai. Então vejam que mesmo quando as pessoas não estão brigando com alguém que tem esse tipo de marca, acaba sendo isso que a pessoa entende. É surreal, né, como a psique trabalha. Quando criança, Ivy reagia ao se manter longe dele, mas não sabia quanto o terror era negado. No entanto, ela buscava sua aprovação, tentando e ainda incapaz de suprimir a decepção por não conseguir, não importa o quanto se esforçasse. A voz dele, de inferioridade, ecoava na mente dela. Dizia que ela deveria ter sido melhor e qualquer aplauso que ela recebia era falso. Tudo tinha que ser tão perfeito e controlado. Em referência a esse tipo de situação, a psicanalista francesa Julia Kristeva escreveu: o si mesmo, ferido, incompleto e vazio, sente ter uma falha fundamental, uma deficiência congênita, uma dialética complexa de idealização e desvalorização, tanto do si mesmo como do outro. Trata-se de uma identificação com o outro amado-odiado através de incorporação, introjeção e projeção que é efetuada pela tomada em si mesmo de um ideal sublime, parte ou traço do outro que se torna o juiz interno tirano. Se um pai foi inconstante, inconsistente ou diretamente hostil, o vínculo e confiança em outros da filha se torna conturbado. Essa interpretação do sofrimento narcisista pode surgir como consequência da falta de vínculo suficiente com um pai. Um tipo de fome de objetos se desenvolve. A necessidade de preencher o vazio com pessoas, lugares e coisas para compensar por ser inseguro e não ter recebido cuidados. No entanto, mesmo quando consegue o que deseja, ela não consegue se livrar da ansiedade desconfortável que pode ser removida sumariamente. Como resultado, ela se torna uma atriz talentosa pronta para atuar, mas nunca realmente acreditando em seu papel no palco onde se encontra. Ela se retira do sofrimento psíquico, ficando fora de si mesma, olhando de uma certa distância, sem saber, sendo sonâmbula pela vida. É aquela coisa que a pessoa usa a máscara, né, o tempo todo, para estar no mundo, mas de fato ela nunca está sendo ela. Ela nunca está sendo verdadeira com ela mesma. Melancolia narcisista é uma tristeza fundamental ligada à perda primordial. Efeitos prejudiciais ocorrem quando a filha tem que agradar ou salvar o pai para obter uma aparência de paternidade.
A ausência do amor do pai se desenvolve em uma perda de significado na vida. Esta constelação psicológica alimenta sua negligência internalizada, o abandono e a rigidez emocional, dificultando amar ou cuidar de si mesma. De fato, há uma paralisia do si mesmo, limitando a capacidade para a integração e individualização. Analisando mais, no cerne do narcisismo há uma falta de calor. Como o narciso olhando-se na água e não reconhecendo a si mesmo, uma experiência interior genuína está faltando. Júlia Kristeva refere-se à noção de alienação, ou à divisão do si mesmo da repressão de sentimentos. Essas secretas e desconhecidas feridas podem levar à divagação de pensamento. Quando o instinto se torna autodestrutivo, o ego, desde o início da vida, não tem coesão e cai aos pedaços. O narcisismo, em sua singularidade, oclui a relação com o inconsciente, que também representa o outro. A unicidade não integra ou expande-se para incluir dualidade. Essa insistência na uniformidade se torna uma defesa contra sentimentos de inferioridade e vergonha. Como disse Jung, sua visão tornar-se-á clara apenas quando puder olhar para o seu próprio coração. Aquele que olha para fora sonha, o que olha para dentro desperta. No mito de Narciso, o vidente diz que ele não iria viver se chegasse a se conhecer. A mensagem nesse mito está presente no inconsciente de todos nós. De certo modo, conhecer-se envolve se abrir para e conhecer o outro. Experiências paternas insuficientes têm seu impacto na formação do si mesmo. A adaptação dos pais não é boa o suficiente. O processo que leva à capacidade para o uso de símbolos não é iniciado, caso contrário, se torna destruído. Na prática, a criança vive, mas vive falsamente. Por meio desse falso self, a criança constrói um conjunto falso de relacionamentos e até mesmo adquire um show de ser real. O narcisismo torna-se uma defesa contra a replicação das perdas e internalizações de objetos anteriores dolorosos que deixaram a filha com sentimentos de miséria, falta de satisfação e desespero. Não é nenhuma surpresa que a necessidade é da gratificação narcisista que nunca falha. A exigência por amor indica a necessidade da psique e, paradoxalmente, protege contra essas necessidades. Eve diz ter conversas imaginárias em sua mente com quem a viu, admirou e a desejou. Ela imaginou esse outro olhando para ela, vendo como ela estava bem e a aplaudindo. Ela nunca estava sozinha nesse espaço e, de fato, mal podia ficar sozinha. Ela tinha que ser refletida, o outro reconhecer e louvá-la como alguém bela e distinta. Não importa o que ela fazia, havia uma necessidade de o outro aprovar e pensar bem dela e continuamente alimentá-la com adulações e louvor. Não ser respondida ou ameaçada desencadeava as feridas, vulnerabilidades e imperfeições que ela tentava esconder. Eve se escondeu de si mesma e dos outros a fim de evitar a negação esperada. Ela não compreendia a base de sua vergonha e raiva, não percebendo que havia assumido a linguagem de destruição, deturpação, fracasso e inadequação de seu pai. Afinal, ela disse a si mesma, ela o excluiu e odiava, então ele não poderia afetá-la. Enquanto isso, sua alma clamava e ela não sabia como ouvir ou responder. Essa filha está fora de si mesma devido à ausência do pai e lhe falta meios para estabelecer uma boa ressonância interna. A vida acaba repleta de incertezas. A fantasia que acompanha é de autossuficiência, de não precisar de ninguém. Nesse estado, com dificuldades para se conter, ela não consegue encontrar valor em ser ela mesma. Sua autoimagem é distorcida, refletindo pouco de seu verdadeiro eu. E isso acontece de uma forma inconsciente, tá, gente? Não é que a pessoa escolhe fazer isso, ela acaba fazendo sem nem perceber que ela está fazendo isso. Mas é um processo bem constante, assim, bem comum. Não é normal, mas é comum. Eve se segurava tremendo ser rejeitada. Experienciava como um grosso cobertor sufocando qualquer memória de sentimentos contrários. Essa estrutura interna operava contra si mesmo, atacando e destruindo boas experiências. A raiva se voltou para dentro conforme ela vivenciou impotência e frustração no desejo de se envolver. Permaneceu dentro de uma mistura de desespero ligado ao desejo de troca recíproca. Essa não é uma história simples, uma complexidade de desafios intrincados, confronto narcisista. A psique e o corpo são bombardeados com os pensamentos ensurdecedores de que nada importa, porque nada será perfeito o suficiente. Não importa o que pareça, o narcisista não tem relação natural com o corpo.
O corpo é algo que deve ser transformado, objetificado, do qual deve se distanciar. Ela se concentra em aparências, comida, comportamento, tudo mantido em minuciosa rigidez. A história dela é de uma solidão com pouco acesso à vida afetiva e emocional, pois não sente completamente viva. Ela recua, derrotada e se sentindo defeituosa. Facilmente ferida, ela reage de forma agressiva em defesa de sua esfera pessoal. O escudo de indiferença é uma tentativa de compensar pelo que deveria ser vivo e genuíno, mas ela não aparenta ser autêntica. Suas palavras podem ser corretas, mas o sentimento não. A concha é atraente e fascinante, mas algo está faltando. Aproximando-se dela, a essência que esquiva mais, o real se esconde. Essa fachada continua solidamente no lugar, especialmente porque o encontro com o outro a coloca cara a cara com sentimentos de vulnerabilidade. O medo defensivo e a negação levam o narcisista a ignorar, projetar e até mesmo se aproveitar da vulnerabilidade de outros. Novamente, tudo isso é um desvio para que ninguém se aproxime. A inveja. A experiência narcisista de estar separado e ser indiferente dos outros se apresenta como inveja, idealização, competitividade, baixa autoestima e inadequação, assim como o desejo e a apreensão de ser o objeto de inveja. A pessoa sempre quer estar em destaque para que os outros invejem a ela, né? Esse sistema de crenças serve como uma rede de segurança contra a intimidade e como um remédio contra o caos e o vazio latentes. Experiências de vergonha, constrangimento, de se sentir minúscula e o medo são reações que indicam inveja, também adquiridas no pai invejoso, ausente em sua capacidade de se dar. Eve teve um sonho que ilustrava esse impasse emocional associado com o pai evasivo, inapreensível, sem apoio e invejoso. Estou no último ano do ensino médio. Tenho ótimas notícias para compartilhar com minha família. Fui aceita em uma importante faculdade da Costa Leste e ganhei uma bolsa de estudos para pagar a faculdade. Eles não reagem muito. Meu pai estava em outro cômodo, então não tenho certeza se me ouviu. Vejo-o se retirar para a segunda casa, um sobrado subindo a rua. Eu o sigo para lhe contar a notícia. Ouço-o bater a porta e não posso falar com ele. Então estou de volta à casa principal, segurando meu irmão mais novo em meu colo. Ele tem cerca de 3 anos, está cansado e deseja que cuidem dele. Enquanto o seguro, me recordo de uma trilha que leva à segunda casa onde meu pai estava, em uma área de floresta em direção às montanhas. É um lugar espiritual que me lembra o mundo élfico da Terra-média em O Senhor dos Anéis. Lá eu penso, há esperança, respostas e uma nova vida. Grito para minha mãe, vamos embora. No sonho, a recusa do pai e a sua partida a lembraram de uma estrada que poderia pegar. Estava além de onde ele se encontrava e conectava com os aspectos de vida que Eve sabia que seu pai não poderia reconhecer. Ali havia esperança e uma vida melhor longe dele. Mas essa vida poderia incluir a mãe. Eve não estaria sozinha, embora fosse estar sem um pai. Uma sensação de insuficiência se encontra no cerne da inveja, que é associado à carência e ao vazio. Jung afirmou haver um antídoto. Abre aspas. Quando sentires como estagnação e ermo estéril a tua falta de fantasia, de ideias súbitas, de vivacidade interior, e te puseres a contemplar isso com um grande interesse, que em ti desperta tanto alarme por perceberes a morte interior, como também o clamor do deserto. Então fica sabendo que poderá acontecer algo contigo, pois o vazio interior oculta uma plenitude tão grande como ele, contanto que apenas permitas que ela possa penetrar em ti. Fecha aspas. A inveja atrapalha as relações. Os aspectos destrutivos incluem o apagar do espaço interno destinado para o pensamento e reflexão. Essa filha se sente inadequada ao redor do pai e, como consequência, ao redor dos outros, tornando a exibição de emoções perigosa. As devastações angustiantes da inveja e do ciúme abrigam identificações projetadas inconsistentes e sua natureza corrosiva desnuda o mundo interior. A inveja é desfreada para o narcisismo como uma parte de tendências interna de destrutividade, desespero e sentimentos de separação dos outros. A arrogância externa e onipotência esconde os reais sentimentos do vazio, do terror sem forma e do pavor. O narcisista não absorve boas experiências e constrói pouco devido à falta de um ambiente de contentação interior.
Há uma capacidade de lamentar, aceitar a felicidade ou confiança. O analista americano Schwartz Sutherland descreve a inveja como a rejeição do ego ao si mesmo. Essa filha não se permite sentir o luto, a perda, nem mesmo perceber completamente o profundo anseio que sente por conexão. Para fazer isso, é necessário voltar-se para dentro e encarar as emoções até então evitadas. Um ataque de inveja é uma tentativa de corrigir a sensação de que internamente tenho pouco ou nada e a outra pessoa parece ter tudo. Ou seja, quero tanto algo e quero que a outra pessoa não tenha, que destruirei o que essa pessoa tem. Curiosamente, invidia, latim para inveja, se traduz no inglês como não visão. Inferno é a primeira parte do poema épico A Divina Comédia, do século XIV, do autor italiano Dante Alighieri. No inferno, Dante retrata os invejosos se arrastando sob mantos de chumbo e com seus olhos costurados com fio de chumbo. Cegos para o que possuem e desejando o que os outros possuem, conseguem apenas olhar para o seu interior. Acompanhando a inveja, a frágil coesão interna da filha incapacita a mesma de ter plena empatia com os outros. Esse mundo é vazio somente para aquele que não sabe dirigir a sua libido para coisas e pessoas e torná-las vivas e mais belas para si. O que nos obriga, portanto, a criar um substituto a partir de nós mesmos não é a falta externa de objetos, e sim nossa incapacidade de envolver afetivamente alguma coisa além de nós. A superfície e o ego continuam primários enquanto a vida interna permanece subdesenvolvida. Essa filha sente-se frequentemente desintegrada. Então, a dor ou sua antecipação se torna devastadora. Portanto, ela realmente não se arrisca muito e se retém emocionalmente. Essa antecipação da dor acontece. A gente sofre por antecipação, né, por imaginar o que vai acontecer. Então, é o primeiro sofrimento. E depois sofre se acontece e se não acontece também. Existe sofrimento duplicado porque fica antecipando essa dor, né, que ela acha que vai vir. Então, ela sofre 2 vezes. O crime. Por muitos anos, Eve teve um sonho recorrente em que cometia um crime. O sonho a incomodava, especialmente porque não sabia qual era o crime cometido. Com o tempo, o sonho passou de ela ser uma cúmplice a ela ser a ladra ou assassina principal. As razões para isso nunca foram apresentadas no sonho. O choque ao acordar era o reconhecimento que ela tinha, de fato, cometido o crime. Ah, não! Ela exclamava com desânimo. Estava inconsciente que o crime ainda acontecia e que estava aborrecida com a mensagem do sonho. Ainda não sabia que o crime era um comentário sobre sua própria falsidade. Ela era impotente e considerava a maioria das pessoas inferior. A imagem do sonho que se repetia de novo e de novo retratava o ato desconhecido e sua autotraição inconsciente para que ela começasse a lidar com o estrago feito a si mesma. No entanto, em vez de escutar e refletir, ela tentou escapar do sonho e sua mensagem insistente, muitas vezes não falando sobre ele na terapia, nem de sua perturbação emocional. Ela resistiu, não dando ouvido às vozes dentro de si. Não prestar atenção também era o crime ao qual o sonho se referia, e então o sonho parou. Agora Eve associava o sonho com a severidade de seu trabalho, a natureza sigilosa, o engodo e as grandes forças que tinha que reunir, mas também disse que não era o total de sua personalidade. O falso si mesmo que habilitava no trabalho acobertava o verdadeiro si mesmo de seu coração. Quando ela parou de estar sob a mira desse papel, os sonhos pararam. Com o tempo, ela se tornou o que chamou de mais mansa, mais aberta, mais uma pessoa que faz yoga e menos uma pessoa política. Ela gostava da parte da yoga, mas disse que não era rentável nem se manifestava no impulso agressivo necessário para sua posição altamente estressante, apesar dos aspectos da yoga serem melhores para relacionamentos. Embora separada do amor, ela precisava de controle. Quando, em um relacionamento, Eve estava sujeita a perder a psique ou o lado de sua alma. Eros, referindo-se ao amor relacionado à intimidade e sexo, transformou-se no erótico e, como narcisista, exigiu atenção. Sabia o bastante para perceber que o amor se tornou uma perda de si conforme era dominada por seus sentimentos. Conforme sua ansiedade aumentou, acabou sendo possessiva e manipuladora com quem quer que estivesse namorando. Tornando-se desconfiada, ela enviava mensagem de texto repetidamente como formas de apelo por atenção e reafirmações. Essas ações são típicas de alguém que teme, porém deseja o amor.
Para Eve, uma vez que seus sentimentos eram despertados, ela reagia com vulnerabilidade. O sentimento era tão desconfortável e apavorante que ela evitava e começava a se afastar. Essa é a parte da significância do sonho do crime. Eve não gostava de quem se tornava quando em um relacionamento amoroso, pois não conseguia lidar com a intensidade de intimidade. Incapaz de desistir do controle, ela acabava matando a conexão entre si mesma e o outro. Na ausência de um si mesmo seguro, ela se tornou obsessiva e apegada. Não importa que tipo de atenção recebesse. Nunca satisfazia a corrosiva insegurança. Confiança e segurança, Psique e Eros, Narciso e Eco, permaneceram díspares. O fracasso do ambiente paterno acolhedor pôde resultar na resposta narcisista. Essa resposta é muitas vezes baseada em insegurança. Eve não foi bem adaptada para as provações e tribulações da vida. A intimidade expunha o que ela sentia serem os horríveis fragmentos de sua personalidade e colocava em risco a segurança de seu mundo isolado. Ela descreveu um vácuo no centro, como se nada estivesse lá. A vida com os outros não era fácil, pois sem fundamentos ela se sentia falha. Ela aproxima-se do mundo desviando o rosto. A vida passa por ela como um sonho, uma fonte enfadonha de ilusões, desapontamentos e irritações. Por meio da terapia e da relação terapêutica, Eve continuou buscando a intimidade que desejou por tanto tempo. Achou os sites de namoro muito rígidos, elaborados para exigir a falsidade na qual ela poderia facilmente cair. Decidiu ir atrás de seus interesses e deixar a vida ser mais natural. O sonho do crime continuou com ela como um lembrete para ser fiel a si mesma. Continuou a recordar outros sonhos e começou um diário, já que começava a honrar seus pensamentos e ideias. Ela finalmente começava a levar todo o seu si mesmo a sério. Não reparou a relação com seu pai, decidiu que não valia a pena. A atenção unilateral, decidida unicamente à patologia do narcisismo, corre o risco de negligenciar ou ocultar o impulso mais profundo da individualização incorporado no tipo de personalidade. É simples demais dizer que a pessoa narcisista parece apenas egoísta e fora de alcance. Isso nega o considerável efeito que o trabalho terapêutico pode trazer. A maior relevância do sofrimento e desilusão do narcisista refere-se ao dilema da relação envolvendo qualquer coisa fora de si. Isso é abordado na relação terapêutica, e são as situações humanas que abrem o narcisista à autodescoberta. As condições de uma verdadeira crítica e verdadeira criação são as mesmas. A destruição de uma imagem e pensamento que pressupõe a gênese do ato de pensar no próprio pensamento. Algo no mundo nos força a pensar. Esse algo é um objeto não de reconhecimento, mas de um encontro fundamental. Isso é bem importante dizer. Mesmo a gente achando que o narcisista é aquela pessoa muito egoísta, que nunca vai se dar bem com ninguém, existem alguns casos já relatados em literatura que contam de narcisistas que se interessam em se tratar para que possam atender alguém que está perto deles e que ele reconhece e valoriza essa pessoa. Então, mesmo o narcisista sendo reflexo de algo que aconteceu com ele pode sim se colocar em uma posição de aprendizado e uma posição terapêutica para melhorar a sua relação com as pessoas. Terminamos aqui, gente, o capítulo 12. Ele está terminado, está encerrado. O que vocês acharam sobre o narcisismo? Eu achei que foi meio esclarecedor, porque a gente tem um senso comum que nos diz do narcisista como algo até maquiavélico, assim, perverso, né? A gente percebe que muitas vezes não é isso. É uma forma como a pessoa aprendeu a se defender do mundo, muitas vezes. Não significa que seja uma coisa boa, né? O narcisista acaba sendo mal para quem está perto dele, sendo uma relação bastante prejudicial, muitas vezes. Mas veja que é um método de defesa, né? É um mecanismo de defesa que a pessoa acaba utilizando na vida para conseguir sobreviver a tudo que aconteceu com ela. Muito obrigada por estarem aqui, pessoal. No próximo vídeo dessa leitura aqui, a gente vai ler, então, o capítulo 13, e eu te aguardo lá. Muito obrigada por estarem aqui. Ótimo dia para você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até lá!